Quero compartilhar com você hoje uma operação que foi feita hoje no dólar, mini dólar futuro. O contexto dessa operação, tá? É uma análise que inclusive eu tinha feito antes sobre esse possível cenário, né, que o índice poderia, que o dólar poderia entregar, esse movimento de baixo que inclusive se validou, tá bom? Qual que era o potencial de risco retorno dessa operação e como que esse trade se desenvolveu? E eu estou trazendo esse trade aqui, esse exemplo de hoje, que aconteceu hoje no dólar, justamente para exemplificar para você que, eventualmente, nós vamos, mesmo estando há muito tempo no mercado, por exemplo, eu estou há mais de 8 anos no mercado financeiro, nós vamos cometer erros, certo? E é importante você olhar para esses erros como feedbacks e você aprender com esses erros. Ou seja, eu sempre falo que existe basicamente duas formas de a gente aprender. Existe uma forma gratuita, onde você aprende com erro de terceiros, né? Ou seja, em algum momento alguém compartilhou com você o erro que ela cometeu, ou através de um livro, ou através de um vídeo, ou através de uma conversa, e você extrai o princípio dessa conversa, dessa informação que você tem acesso sobre esse erro que essa pessoa cometeu e você não comete esse erro, certo? Essa é uma forma de você, é uma forma gratuita de você evitar cometer erros. E tem uma outra forma que é paga, né? É quando você erra, mas você pagou para errar, que foi o que aconteceu basicamente hoje. Foi uma operação que tinha total contexto para se desenvolver. Eu fiz uma análise de mercado antes, ou seja, especulando toda essa movimentação. O cenário se validou basicamente de forma 100%, né, com o cenário que nós especulamos, só que justamente por causa da questão do stop, que é o que eu vou compartilhar com você aqui, eu tomei um stop nessa operação, ou seja, uma violinada. Foi um stop muito pequeno, mas a real é que não era um trade para ter dado stop, certo? Era um trade para ter sido positivo. Então, não existe stop pequeno quando você tomou um stop desnecessário, entende? Perfeito? E aí eu vou compartilhar com você aqui todo o contexto, através do gráfico, através do nosso home broker, para você, consequentemente, talvez, se é uma coisa também que você está cometendo com frequência, esse erro que é realmente posicionar um stop ruim no gráfico, eu não estou cometendo esse erro com frequência, mas hoje até por uma questão de, né, digamos assim, momentânea, né, de ganância, né, de querer ter um stop curto, ou de querer tomar um risco pequeno, não foi necessariamente uma ganância porque eu não entrei com mais contratos, mas enfim, o fato de você querer entrar com um stop curto muitas vezes vai fazer com que você assuma um stop que eventualmente você não teria tomado stop se você tivesse entrado, colocado o stop técnico. E eu vou compartilhar com você basicamente o que é realmente um stop bem posicionado e o que é um stop mal posicionado. E a operação de hoje ela vai ser um exemplo perfeito para mim compartilhar isso contigo, beleza? Bem, deixa eu compartilhar a tela para a gente dar continuidade aqui a esse tema que eu quero abordar com você. Bom, vamos lá. Então aqui nós estamos no gráfico do dólar, tá bom? Essa foi basicamente a movimentação de hoje que aconteceu, né? Então o dólar abriu numa região interessante de preço, né? Uma região que inclusive tinha potencial para impulsionar ele para baixo. Por que ele tinha potencial para impulsionar ele para baixo? Aqui era uma LTB, né? Então se você pegar aqui, por exemplo, um gráfico intermediário, um gráfico de 15 minutos, nós conseguimos voltar aqui, né? E olha só, nós tínhamos aqui essa LTB. Ele basicamente estava testando essa LTB, então eu tinha aqui primeiro ponto, segundo ponto, né? Ponto A, ponto B, tracei essa LTB. E olha só o que acontece aqui, ó. Ele me faz esse movimento de baixa. Aqui ele inicia uma correção lateral, uma correção bem interessante, que na escola de arte nós chamamos de correção ABC, flat, ou lateral, né? Como traduzindo. Faz um movimento de continuação da tendência de baixa, faz no dia de hoje, uma troca de polaridade nesse fundo. Então, o que eu esperava a partir dessa região aqui? Eu esperava continuação, porque eu tinha uma tendência primária de baixa, né, olhando para esse ciclo operacional, para esse período, eu não estou olhando para o dólar lá no gráfico, apesar que eu tracei essas regiões aqui lá pelo gráfico diário, eu não estou olhando agora exatamente pelo gráfico diário. Então, eu tinha contexto para uma continuação. Olha só o outro ponto aqui interessante, como que foi simétrico essa troca de polaridade que aconteceu basicamente aqui nessa região de preço. Olha só, deixa eu engrossar um pouco essa linha, olha só que precisão que nós tivemos aqui. Então você teve movimento impulsivo, correção ABC, movimento impulsivo dando continuidade à tendência de baixa, troca de polaridade nessa região, numa formação de bandeira, né? E inclusive eu falei aqui sobre bandeira, né, em algumas aulas, alguns vídeos atrás, olha só, formaçãozinha aqui de bandeira, olha só o comportamento dos candles positivos, candles pequenos, né, bastante doji, pavio, mostrando que tinha total característica de um movimento corretivo. E aí depois ele indica continuação da tendência aqui, tá? Então eu tinha realmente um potencial, eu comentei com o pessoal do clube, que tinha um potencial disso, de ele vir pelo menos para essa região aqui de preço. Por quê? Lá no gráfico diário, se você for lá no gráfico diário, essa região aqui é uma região de suporte.
Mas observa que suporte, inclusive eu tracei hoje, junto com o pessoal, na nossa live de abertura lá no Clube das Tendências. Traçamos todas essas regiões aqui hoje. E aí você tinha aqui uma região intermediária de suporte. A principal região de suporte do dólar está aqui nessa região, na região de 5.300, tá bom? E aí nós tínhamos essa região intermediária. Só que observa que é uma região. Então, quando você entende que o níveis de preço é uma região e não exatamente um suporte, é uma linha exata no gráfico, né? Você entende que é uma região de preço. Você entende que ele pode tanto respeitar a extremidade superior desse suporte e tentar um evento de reversão, como também ele pode buscar a extremidade inferior dessa região e tentar uma reversão, ou, claro, né, pode acontecer também de ele passar por essa região. Baseado nisso, lá no gráfico de 5 minutos, o que eu esperei? Eu falei, bem, se ele está falhando, né, nessa região aqui pelo contexto dos intradiários, considerando que ele já está numa região de suporte, né, olhando pela ótica do gráfico diário, eu não descarto a possibilidade de ele vir buscar a extremidade inferior dessa região, na região do 5.410. Né? Então, essa já foi a minha especulação aí desde o começo do dia, já no começo do dia, eu especulei para o dólar. E aí, olha só, aí vamos lá. Ele deu aqui uma primeira oportunidade, que inclusive teve membros do clube que pegou esse trade. Né? Eu quis esperar aqui uma possível correção ABC, né, uma clássica correção ABC dentro da escola de Elliott. Não deu, ele fez aqui uma correção simples, certo? Troca de polaridade, olha só, na mínima que até então, o que era a mínima do dia, e ele armou aqui o que eu chamo de pivô pré-rompimento da mínima de ontem. Aqui você já tinha um contexto vendedor. Mínima do candle 14, stop na máxima do candle 13. Então esse era o stop bem posicionado aqui. Eu ainda falei com o pessoal, falei, o stop aí é na máxima do candle 13, né? Se você quiser colocar o stop na máxima do candle 14, que é o próprio candle gatilho, tudo bem, você pode pôr, mas é um stop mal posicionado. Então, olha só, né? Até então eu dei uma orientação correta aqui, perfeito? Tudo bem. Bem, esse movimento ele aconteceu, foi um trade que andou basicamente 1 para 1, se você considerar 10 pontos de stop, ele andou aí 10 pontos e meio, andou 1 para 1 de risco-retorno. Só que aí depois, olha só o que ele faz. Ele faz um evento que também eu gosto bastante, né? Ele volta para testar essa mínima aqui. Né? Então você tem aqui o que eu chamo de pivô pré-rompimento e você tem aqui o que eu chamo de pullback pré-rompimento. Existe basicamente, a grosso modo, dois tipos de pullback. Né? O mais clássico, que é aquele que o preço se distancia bastante da região e depois ele volta para testar a região. E existe o que eu chamo de pivô de pullback pré-rompimento, que ele praticamente, você vê, ele rompe e logo em seguida ele já voltou para testar a região. Você vê que o preço não se afastou. Né? Eu chamo de pullback pré-rompimento. Olha só, até o momento nós não tínhamos aqui esse triângulo. Até o momento, o que eu tracei aqui? No momento do trade, eu estava enxergando aqui uma bandeira. Então, olha só, deixa eu traçar aqui para você uma estrutura de bandeira. Acabou que ele não evoluiu, né, para essa bandeira, ele evoluiu para uma outra correção, que foi um triângulo, como vocês viram. Mas até o momento eu tinha aqui uma bandeira. Aí ele me deixa candle 19, já era um candle interessante, uma estrela cadente a favor da tendência, tá? E aí eu falei, vou esperar mais um candle para ver como que ele vai se comportar nessa LTA dessa bandeira. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Olha só. Eu vou esperar para ver como que ele vai se comportar nessa região da LTA da bandeira. Aí ele me fecha esse candle 20. Bem, não foi um candle dos sonhos, né? Seria interessante realmente para esse tipo de trade uma barra mais agressiva, rompendo essa região, né? Seria esse um cenário mais promissor. Só que como era um trade a favor da tendência, eu estava enxergando a possibilidade de ele vir pelo menos nessa região aqui do 5.410, ele até passou um pouco dessa região, mas você vê que basicamente foi só uma violação, principalmente se você vai num gráfico maior, né, uma característica de violação, mas para o gráfico de 5 minutos, que é o nosso gráfico operacional, pelo menos o gráfico que eu e o pessoal do Clube das Tendências opera, né, foi o suficiente. E aí o que eu sugeri para os membros? Falei, pessoal, aí olha só que cenário fantástico, eu tinha a minha regra de coloração, mestre da tendência nesse momento alinhada, né, então eu falei, meus caros, para quem não vendeu o candle 19, tá dando contexto para vender esse candle 20. Só que o que eu pensei? Eu falei, como eu já estou dentro de um suporte macro, né? Toda essa região aqui, como eu falei, é uma região de suporte, como você viu lá pelo gráfico diário, eu não quero tomar um risco grande no dólar. E aí eu fiz uma venda na mínima do candle 20 e eu posicionei um stop na máxima do candle 20. Observa que anteriormente eu falei aqui, ó, não posicione stop na máxima desse candle, porque é um stop mal posicionado, posiciona aqui em cima, né? Só que aqui, se você coloca aqui na máxima desse candle, teria dado certo, né? Você não teria tomado stop nesse caso. Só que nem em todo caso é assim, né? E aí o que eu fiz? Eu vendi a mínima do candle 20, stop de 4 pontos, stop pequenininho, por isso que eu falei que foi um stop pequeno. E aí o que aconteceu? O mercado basicamente ele me estopa, né?
Porque no final, o que aconteceu aqui, ó, olha só, o que aconteceu aqui no final, deixa eu voltar aqui agora. Aí ele não volta mais. Mas tudo bem, eu traço aqui. No final, o que aconteceu? Nós tivemos aqui uma evolução, né, para uma correção ABC. E o dólar, se você tem um conhecimento sobre a escola de Elliott, entende o que eu estou falando sobre correção ABC, correção ABCDE, você vai entender o que eu estou falando aqui, qual é a linguagem. Se você não entende, eu sugiro que você comece a estudar um pouco Elliott, né? Ele evoluiu para uma correção ABC. E o dólar, ele faz muito isso. Deixa eu pegar aqui, olha só. O dólar, ele evolui muito para esse tipo de evento ABC, né? Então aqui você teve uma correção ABC triangular, segundo a escola de Elliott. Então, quando você tem um evento como esse, aqui você vê que ele não teve essa evolução ABC, ele foi numa correção mais simples, né? Mas quando você tem uma correção ABC, se o seu stop estiver no meio do caminho, o que é um stop no meio do caminho? Qualquer ponto que não seja numa extremidade de um possível triângulo que pode acontecer, você vai tomar uma violinada. E, cara, foi exatamente o que aconteceu aqui. Tudo isso que eu estou passando aqui para você, eu ensino os alunos do clube, os alunos do curso, o Trader Sério, os alunos que fez a minha mentoria, né? No ano passado foram 2 mentorias. Eu ensino isso aqui. Só que hoje eu cometi um erro que eu, com frequência, eu falo para não fazer. E aí vem um ponto interessante. Você vê que... Eu já volto aqui para a tela, mas deixa eu falar um pouquinho agora com você. Eu já vou voltar para a tela para a gente dar continuidade ali. Observa que nenhum de nós não estamos isentos a cometer erros. Faz muito tempo que eu não posiciono um stop mal posicionado como eu posicionei hoje. Sinceramente, se você perguntar qual foi o anterior, eu nem lembro. Então faz muito tempo mesmo. Mas observe que em algum momento nós vamos cometer alguns erros, tá? A questão é que quando você está mais tempo no mercado, igual, por exemplo, eu que já estou aqui há 8 anos, né? Mais de 8 anos, inclusive, caminhando para 9 anos, esses erros eles vão ficando mais espaçados. Então, se eu cometi um erro, por exemplo, agora em janeiro de 2026, aí talvez o outro erro eu vou cometer, sei lá, não sei, mas ele vai ficando mais espaçado. O cara, quando ele é novo de mercado, ele comete esses erros com mais frequência. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que errar nós vamos, tá? Mas aí vem uma questão importante aqui. A questão é como que você depois tira um feedback desse erro, ou seja, você xinga o mercado, você culpa o mercado, você reclama o dia inteiro, você sai daqui reclamando, falando que day trade não é para você, que o mercado é ruim, ou não. Ou você olha para esse gráfico, né, com uma visão realmente madura, e aí vem um princípio que eu chamo de maturidade emocional, e para o mercado financeiro você precisa muito disso, assim como você precisa para a vida também, sobre maturidade emocional. E aí você olha para esse gráfico e você fala, cara, eu errei, eu posicionei um stop numa região que eu não deveria ter posicionado. E, bem, tudo bem, foi um stop pequeno, só que ao mesmo tempo foi um stop que eu poderia não ter. Esse stop, na verdade, não era para ele existir, pelo contrário, era um trade que teria sido positivo e bem positivo, né? Porque mesmo que eu ainda assim posicione o stop num ponto correto, seria um stop de 8 pontos. Vamos chutar no máximo 10 pontos, mas nem precisaria ser 10 pontos. Vou colocar aqui 9 pontos, né? E o trade teria andado aí 18 pontos e meio, né? 18 pontos, enfim, tá? Na verdade ele andou mais, né? Estou falando em linha reta, né? No primeiro movimento, agora ele andou 26 pontos e meio, 26 pontos, né? Um trade que andou aí pelo menos 3 para 1 de risco-retorno, se eu posiciono o stop bem posicionado. Então, olha só, primeiro, o fato de eu estar numa região de suporte me fez querer colocar um stop menor, tendo também um stop mal posicionado, que por um evento comum do mercado, e o dólar, como eu falei, ele faz muito esses tipos de correção ABC, eu falo sobre isso com muita frequência aqui no clube, inclusive no meu curso também, sobre essas correções ABC, né, que inclusive foi uma percepção que eu tive de dar atenção para esses tipos de correções, né, da escola de Elliott, uma vez que eu comecei a operar dólar, né, eu percebi muito esses eventos no dólar. No dólar acontece muito, acontece também no índice, no Bitcoin, mas no dólar acontece com muito mais frequência, né? Por quê? Não sei, tá? Mas acontece com muito mais frequência. E tudo bem, isso é técnico, isso é legal. Mas aí, ou seja, eu coloquei um stop mal posicionado, porque eu estava numa região que eu estava desconfiado em vender essa região. E aí vem um ponto aqui, primeiro, se você tem contexto para entrar numa operação de compra ou de venda, só que o mercado está numa região desfavorável, você tem uma opção que é você não entrar numa operação. Entende? Então, eu sempre falo que basicamente você vai ter alguns cenários associados ao trade. Você vai ter um cenário fantástico, onde você tem a tendência menor apontando para a tendência maior,
Ou seja, você tem um contexto de trade que está apontando a favor para a tendência primária e uma região favorável para você entrar nessa operação. Esse é o cenário fantástico. Acontece com uma frequência pequena. O outro cenário é, você vai ter um trade com contexto apontando para a tendência primária, mas numa região ruim para você operar. Esse ele acontece com mais frequência, que foi o caso do dólar. Eu tinha o dólar, a favor, esse trade ele foi a favor da tendência primária, o gráfico tinha contexto para mim entrar na operação, é um tipo de operação que eu faço muito, inclusive ela é muito assertiva, né? Você viu o movimento, só que numa região ruim. Tudo bem, o problema era, o que eu deveria fazer aqui? Eu tinha duas opções, ou eu entro no trade e coloco o stop certo onde tinha que ser, ou eu não entro na operação. Então o que eu fiz? Eu entrei, mas aí eu falei, não, como é uma região ruim, eu vou colocar um stop menor, porque se eu tomar um stop, eu tomo um stop pequenininho. Mas aí no final eu tomei um stop, que não deveria ter sido stop, entende? Então esse é o ponto. E aí tem um outro cenário pior, que é você tem um trade que é contra a tendência primária e uma região desfavorável para você fazer esse trade, além da própria tendência ser contrária. Esse é péssimo, você deve evitar esse trade a todo custo. Só que para você ter essa visão, né, de tipo, o que é um trade a favor da tendência primária numa região favorável, o que é um trade a favor da tendência primária numa região não tão favorável, ou o que é um trade contra a tendência primária numa região ruim, né, enfim, entre outros fatores também, você precisa adquirir o conhecimento profundo sobre, eu vou chamar de análise técnica clássica, mas eu não quero associar isso a uma escola específica, porque dentro de tudo isso você pode englobar Elliott, Eickhoff, você pode englobar a própria análise técnica clássica, vindo ali da escola de Charles Dow, a escola de Edwards e McGee, enfim, tá? Então tem muita coisa para você aprender aí, tá bom? Perfeito? Bem, vamos lá, compartilhando a tela novamente aqui. Então, basicamente, a minha venda aconteceu na mínima desse candle 20, stop de 4 pontos na máxima desse candle, e aí eu tomei essa violinada, o mercado foi e entregou o movimento. Aqui vem um outro ponto também importante. Imagina que eu entro nessa operação e assim como esse movimento aqui esse trade tivesse se desenvolvido, né? Ou seja, eu não tivesse tomado essa violinada. Ainda assim, eu deveria avaliar esse trade como um trade ruim. Não pelo contexto, mas pela forma que eu geri essa operação, né? Ou seja, um stop mal posicionado. Tá bom? Bem, o que é o correto aqui dessa operação? Qual que era o correto aqui? Era colocar o stop exatamente nessa máxima aqui. Porque eu tinha aqui alguns critérios para mim posicionar o stop aqui. Primeiro que era possivelmente o último topo que ele estava construindo para mim, a partir do ponto que eu estava vendendo. Primeiro que era uma região que tinha mais potencial para defesa, né? Uma vez que eu já tinha esse fundo anterior, uma vez que eu já tinha a média de 9 períodos abaixo do meu ponto de stop, certo? Né? Então, e eu tinha um espaço suficiente também para absorver, né, esses movimentos, como por exemplo aconteceu aqui, certo? Esse era o ponto também ou seja, o critério para essas operações aqui. Aí então, aqui teve um contexto que eu não entrei, aqui deu essa venda que eu posicionei o stop mal posicionado, depois eu falei dessa venda aqui no Candle 32, que compartilhei com os membros no clube, que eu não quis fazer justamente por causa da região, e ainda inclusive depois falei para eles, pessoal, stop certo, tá? 10 pontos. Teria sido um trade que teria andado aí, sei lá, mais ou menos 1 para 1, um pouquinho até menos aí, voltado, mas aqui já não era uma região interessante para vender, né? Apesar que no barra a barra você ainda não teria tomado stop, mas não era mais interessante. Depois o mercado, basicamente, ele lateralizou, tá? Bem, então, sempre quando você for entrar numa operação, o primeiro ponto que você precisa avaliar é trade a favor da tendência primária ou contra a tendência primária. O trade, ele sendo a favor da tendência primária, ele está numa região favorável ou ele está numa região desfavorável, certo? Qual que é o melhor cenário? Quando você tem um trade a favor da tendência primária, numa região favorável para você entrar comprado ou para você entrar vendido. Então, basicamente, esse é o princípio, esse é o ponto que a gente deve observar no dia de hoje, tá? Bem, acho que foi isso que eu queria compartilhar. Deixa eu dar uma olhada aqui, num outro cenário aqui. Eu vou tentar trazer aqui para você mais um exemplo interessante, né? Ontem eu não operei, mas até compartilhei com os membros no clube, né? Foi interessante esse candle 38, ele deu contexto de venda também, você tinha aqui uma cunha ascendente, que é um padrão baixista, né? E foi um cenário bem interessante, o índice, né, puxou para cima, Bitcoin entregou um baita do movimento de baixa, mas numa hora que nós já não estávamos mais aqui, né? Então eu especulei, inclusive, esse movimento, porque ele estava numa região vendedora, olha só, mas até o momento que eu fiquei no computador, que foi meio-dia, ele não desceu, né? Ó. Aí depois que ele começou, meio-dia, ó, por aqui. Né? Então eu encerrei o dia, ele estava mais ou menos por aqui. E aí depois que ele deu o critério de venda, que foi nessa bandeirinha de baixo aqui, nesse candle
50 e 51 aqui, ficou muito legal. Parabéns para quem pegou esse trade aqui, esse trade fantástico. Bem, então sempre quando você for trabalhar essa questão de stop, então, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar um outro exemplo aqui para você. Ontem eu não operei, porque eu não estava no gráfico, mas olha só, aqui deu um contexto legal de venda ontem. Deixa eu traçar aqui de novo, porque eu tinha desenhado aqui com o pessoal na live de abertura, só que depois eu apaguei. Deixa eu desenhar esse cenário aqui. Então, olha só, nós tínhamos aqui uma cunha ascendente, formação baixista, e a cunha ascendente, como o próprio Elliott falou, ela é uma formação propulsora, ou seja, quando a cunha, ela se valida, o movimento ele é muito forte, você não tem nem pullback, é um movimento muito forte e direcional, e isso é muito interessante, principalmente a cunha ascendente, que é o padrão baixista. Então, olha só, você tem aqui uma lateralização, o mercado vai para cima, observa que ele falha e ele já anula uma boa parte desse movimento aí, voltando para essa região de preço. Só que aqui, ao invés de essa região ter força para impulsionar ele para cima, ele começa a entrar num processo corretivo. Então você teve aqui um movimento a favor da tendência primária, que já é de baixa, ó, certo? Aqui já era o topo da correção, da grande correção ABC que aconteceu aqui, né? Olha só, certo? E aí ele constrói esse evento aqui. Aí ele deixa toda essa combinação de candles, olha só, barra 38, um engolfo, com a regra de coloração validando a venda, média macro, que é uma média muito importante, eu falo muito sobre essa média, tá? Tanto para quem tem a regra, para quem está dentro do clube, ou enfim, né? E aí você tinha um cenário vendedor aqui. Aí ele deixa um candle interno, que é o que eu chamo. Esse candle aqui ele seria perfeito. Ele seria perfeito se ele não tivesse deixado essa pequena violação aqui na mínima da barra mãe, que foi a barra 38. Ele seria perfeito. Mas ainda assim, ele não foi ruim, tá? Então você teve aqui uma possibilidade de vender a mínima do candle 38 com stop bem posicionado, que era aqui em cima. Stop aí de 12 pontos, tá bom? Não tinha muito menos que isso. Ou vender a mínima do 38 com stop na máxima desse 39. Aí é aquele stop que eu falo para você no meio do caminho, né? Apesar que você tinha uma cunha e se volta para testar de novo essa região já não é interessante. Enfim, ou você poderia vender a própria mínima do candle 39. Qual que era a melhor venda aqui? Era o candle 38. E aí você tinha um ponto interessante porque você tinha um espaço até essa próxima região de preço que ele ia começar a testar essa região. Então olha só, era um stop de 11 pontos e aqui você tinha 22 pontos. Então você teve um 2 para 1 aqui ontem, fantástico, perfeito, tá? Então para quem pegou esse trade aqui, parabéns também. Então, olha só, o stop aqui, se você coloca um stop no meio do caminho, nesse caso, não teria dado errado, teria dado certo. Né? Aqui teve outras opções de trade, mas eu não vou entrar em detalhe agora. Aqui hoje, mesma coisa. Se você coloca aqui no meio do caminho, não teria dado errado, teria dado certo. Só que você vê aqui, deu errado. Então, se tratando de que o mercado é probabilidade, trade é probabilidade, e eu não sei quando vai dar certo ou errado um stop bem mal posicionado, que é o que eu falei aqui, né? O que eu devo fazer? Trabalhar sempre o stop técnico. Inclusive, eu tenho mais vídeos que eu falo aqui sobre essa questão de stop loss, stop técnico. Eu vou deixar até como recomendação no final desse vídeo aqui. Perfeito? Enfim, basicamente é isso aí, tá? Então, o princípio quando você errar no mercado, isso é para a vida também, mas eu vou associar isso somente ao mercado. Mas quando você cometeu erro, não fica tentando culpar terceiros, não fica tentando culpar o mercado. O que você faz? Se você ficar nervoso, se você ficar estressado, você espera passar, né, aquela adrenalina, e aí você volta depois e avalia, cara, esse trade, ele foi correto, stop era bem posicionado, tinha contexto, era a favor da tendência, era num bom horário para executar essa operação. Isso é muito importante, porque você só vai amadurecer no mercado e também na vida, tá bom? Quando você começar a fazer extrair dos erros que você comete, feedbacks que vão servir para você evitar os próximos erros. Se você erra e não aprende nada com aquele erro, cara, foi um sofrimento em vão, tá bom? Então acho que esse aqui é um pouco de aula técnica e um pouco de aula comportamental. Comenta aí se você gostou dessa estrutura de vídeo, né? Misturando um pouco aqui dessa mistura entre parte comportamental e parte técnica. Foi um vídeo muito espontâneo, né? Basicamente eu vim para o computador para gravar, não foi uma coisa que eu fiquei planejando, mas eu achei interessante relatar isso aqui hoje, isso aqui também para mostrar que trade não é só gain, certo? Tem os stops também. Beleza? É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.